pegue a palavra de Deus. Abra, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 3. Hoje é a primeira mensagem sobre José, o filho de Jacó. Na semana passada a gente falou sobre Jacó e agora vamos falar sobre José, e a sua principal qualidade é o perdão. Essa é a sua maior força. Ele foi capaz de perdoar os seus irmãos, mesmo estes tendo proporcionado para ele tanto sofrimento. Mesmo assim, a semelhança do nosso Senhor Jesus, ele perdoou. E é interessante que José ele é muito parecido com o Senhor Jesus, em muitos aspectos. José foi vendido, Jesus também. José estava tido como morto, e o Senhor Jesus também estava morto. Ficou no sepulcro 3 dias. José perdoou seus irmãos, e o Senhor Jesus perdoou toda a humanidade. José é um arquétipo do Senhor Jesus. No versículo de número 3, vamos ver aqui o início de sua história. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através dessa palavra, fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, que essa pessoa venha a ser tocada e edificada por esta palavra, que essa pessoa venha a ser muito abençoada, que ela venha ter a revelação dessa palavra em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Graças a Deus, diga glória a Deus, diga graças a Deus, e pode aplaudir mais a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui a Bíblia fala que José, ele era odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos, eles, em seu coração, têm o desejo de ver José morto. Tamanho é o ódio. E agora vão usar a desculpa da túnica para pôr um fim à vida de José. Só que matar uma pessoa com as próprias mãos é algo muito complicado. Então o que é que eles decidem ali fazer com José? Venderam José como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas, eles eram os descendentes de Ismael, aquele filho de Abraão. Os irmãos de José venderam José praticamente ali para os primos. Mas de onde veio esse ódio? Será que esse ódio veio só por causa de uma roupa, de uma túnica? Não. Esse ódio, essa raiva, era resultado de um círculo de ódio que já existia naquela família.
Vamos voltar um pouco no tempo e vamos falar um pouco da vida do pai de José. Vamos falar um pouco de Jacó. Jacó, quando chegou na casa do seu tio Labão, ele se apaixonou pela filha de Labão, uma jovem chamada Raquel. Como não tinha dinheiro, Labão disse assim: para pagar o dote, você vai trabalhar 7 anos para mim, e depois você vai tomar Raquel como esposa. Jacó então vai trabalhar 7 anos, e depois dos 7 anos, na noite de lua de mel, ele muito feliz vai entrar na tenda, e quando o dia amanhece, ele olha para a cama. Quem está lá na cama? A mulher errada. Quem estava lá era Leia, não era Raquel. Era a irmã mais velha, de olhos doentes, que não era tão bonita assim. Que engano terrível. Jacó então vai correndo falar para Labão: como é que pode? Você me enganou. Eu trabalhei pela Raquel, e quando eu fui para noite de núpcias, no outro dia quem estava lá era Leia. O que é que aconteceu? Labão vai olhar para Jacó e vai dizer assim: olha, aqui no nosso país, na nossa terra, esse é o costume. Primeiro você casa com a mais velha, depois casa com a mais jovem. Trabalha mais 7 anos para mim e eu te darei a Raquel como esposa. Não tinha mais jeito. Jacó trabalhou mais 7 anos, 14 anos, para se casar com a mulher que realmente ele amava. Olha que situação. Leia então, como não era a amada de Jacó, para compensar essa falta de afeto, porque Jacó amava Raquel, não a Leia. O que é que a Leia vai fazer? Eu vou ter bastante filhos, porque assim ele pode até gostar da Raquel, mas a esposa mesmo sou eu, porque eu sou a mãe dos filhos dele. E aí Leia vai ter um monte de filho. Raquel não vai ter filho nenhum durante muito tempo, e a Leia vai ter muitos filhos. É nesse momento que entra na história as 2 servas, a Zilpa e a Bila, e elas entram na história para dar mais filhos ainda, em parte para Leia, em parte para Raquel. A Raquel e a Leia então vivem em guerra pela atenção de Jacó. O primeiro filho da Raquel vai ser o José. José é filho de Raquel. Então, o que é que o Jacó vai fazer? Vai dar atenção, toda a atenção, para quem? Para Raquel e para o José. Então, essa briga que existia entre as duas, essa intriga dessas irmãs, da Leia e da Raquel, passou para outra geração. Então, aquele rancor, aquele ódio, passou para a próxima geração. Então, os filhos odiavam o José, todos eles, porque a Leia odiava a Raquel. É como se fosse uma família que, durante todas aquelas gerações, sempre há briga, confusão, disputa e violência. Aqui na nossa região, no sertão, a gente conhece bem esse tipo de família. São aquelas famílias que estão sempre brigando uma contra aquela outra família, sempre brigando. Aqui no sertão nós temos muitos exemplos de famílias que brigam, e o filho briga com outro filho e ninguém sabe por que está havendo esse tipo de briga. Não é assim? Quem já ouviu falar nessas guerras de família? Então, era o que acontecia naquele tempo. Era uma disputa que havia entre os irmãos. E o ponto de ruptura foi a túnica. Mas o ódio já vinha de longa data.
Por isso que o perdão de José foi tão importante. Porque se José não perdoasse, aqueles irmãos iriam se matar brigando um contra o outro. Depois que houve o perdão, então aquelas pessoas, aqueles irmãos, deram origem à nação de Israel. Se não houvesse o perdão de José, o plano de Deus iria acabar ali. O perdão de José é muito importante. Quem sabe na sua família há uma grande desunião. É um brigando com o outro. Parece a família de José. É um disputando com o outro. Irmão contra irmão, irmã contra irmã. E aí a briga vai de geração em geração. Mas você é a pessoa que vai pôr um ponto final nisso. Quando você libera o perdão, a partir daquele momento, vai existir paz na sua família e Deus vai fazer uma grande obra no nome do Senhor Jesus. A maior força de José é a força do perdão. José, ele tinha uma palavra de Deus em sua vida, que aonde ele fosse, Deus iria abençoar. Aonde ele fosse, Deus estaria com ele. Os irmãos de José não entendiam isso, os primos não entendiam isso, os ismaelitas, e José vai ser levado para um mercado de escravo lá no Egito. Lá no Egito, ele vai ser vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Esse homem, ele é um oficial do exército do rei do Egito, que é o faraó. Faraó não é uma pessoa, faraó é um título. Faraó é o rei do Egito. A Bíblia fala de vários homens que a Bíblia dá o nome de faraó. Não é esse o faraó do tempo de Moisés. Esse faraó é bem mais antigo. E Potifar vai receber José em sua casa. José é um escravo. E José vai passar 11 anos trabalhando ali como escravo, dando o seu melhor. Em nenhum momento José vai murmurar e vai desistir de Deus. Ele vai aceitar aquela situação e com boa vontade vai dar o seu melhor. Nesse período de 11 anos, esse homem do Egito, Potifar, vai olhar para José e vai ver Deus na vida de José. E vai confiar em José, vai investir nele, ao ponto de ele se tornar o grande administrador da sua casa. Capítulo de número 38, capítulo 39, versículo de número 2. José vai trabalhar muito. E Potifar vai olhar para José. Não foi do dia para a noite. José não chegou naquele lugar e já foi logo recebendo honras. Ele demorou 11 anos, trabalhando duro. Foi ganhando confiança. Potifar foi vendo a boa vontade dele, que ele era uma pessoa capaz. Foi investindo nele. José foi aprendendo. Aprendeu um pouco daquela cultura. Aprendeu um novo idioma. Ele não ficou entristecido. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. E Deus abençoou a vida dele, mesmo ele sendo um escravo. Se Deus está com você, você pode ser o menor. Deus vai te fazer prosperar. Faça o seu melhor. As pessoas vão ver Deus na sua vida. Versículo de número 2. Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Olha que interessante essa palavra, minha gente. Vendo, pois, Potifar, que Deus estava com ele,
Potifar conhecia a Deus? Potifar era do povo de Deus? Ele era um egípcio. Ele já tinha os deuses do Egito. Mas Potifar olhava para José e ele via a presença do Deus de José. E ele olhava para José e ele dizia: esse rapaz é abençoado. Ele tem algo diferente na vida dele. Menino, tu serve a qual Deus? José disse, deu o testemunho dele: eu sirvo o Deus dos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo no Egito, José fez a diferença. Mesmo no Egito, José chamou a atenção daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Você pode estar trabalhando em um lugar onde só tem gente do Egito. Teu patrão pode ser o Potifar ou o próprio Faraó. Mas as pessoas, quando você tem Deus na sua vida, vão olhar para você e vão dizer: você é diferente. E tudo que você faz tem paz, é abençoado. Aquele homem estrangeiro vai reconhecer que existe um Deus na vida de José, ele sendo um escravo. Quem sabe você trabalha para um patrão, aí, não sei, você é um cristão e trabalha em um lugar, só você é o cristão. O teu patrão não conhece a Deus. Ele tem que olhar para você e tem que ver o Deus que você serve. E que tudo que você faz é abençoado. O Potifar olhava para José, ele via integridade. Ele via honestidade. Ele via alguém que fazia de coração, não com má vontade. Ah, eu sou escravo mesmo? Não, ele fazia com coração, fazia como se fosse para Deus. Então, ele foi ganhando a confiança de Potifar. Não foi do dia para a noite, demorou 11 anos. E chegou um dia que Potifar disse: eu vou colocar esse rapaz como um administrador de tudo o que eu possuo. Todos os meus bens, José vai ser o meu procurador. Ele vai mandar em tudo, porque eu confio nele. Pois ele serve a um Deus que não é o meu Deus, não é a minha religião, mas é um Deus verdadeiro. José fez a diferença aonde ele estava. Versículo de número 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. José agora está abençoado, mas isso não vai demorar muito tempo. O diabo vai investir contra a vida de José através da mulher de Potifar. Uma mulher egípcia, que vai sentir um desejo por ele. Um desejo proibido. E vai sempre tentar como que seduzi-lo. E ele sempre vai fugir dessas investidas. Um dia, ela vai colocar a mão sobre a roupa de José, sobre a sua túnica. José vai embora, vai sair correndo. Ela pega aquela túnica, levanta para o alto e diz: esse estrangeiro tentou abusar de mim. Quando Potifar chega, o que é que ele faz? Manda prender José. É a segunda vez que ele perde a sua túnica. Agora José, que passou 11 anos como escravo, agora vai cair lá na cadeia. Porém, lá na cadeia, Deus vai abençoar José. Ele está lá no cárcere. Ele está onde ficam os inimigos do rei. Ele está realmente debaixo da terra. Os irmãos nem lembram mais de José, parecia o fim. Mas Deus estava com ele. E lá no cárcere, mesmo lá, Deus o abençoava. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. José passa a ser o administrador da cadeia. Você já imaginou isso? O carcereiro ficava lá descansando, cochilando, tranquilo, e José que abria e fechava a cela para os presos. Dava o alimento, José mandava e desmandava na cadeia. Imagina só.
O carcereiro colocou tudo na mão de José, e o carcereiro mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Quem estava com José? O Senhor. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nesse cárcere, José vai conhecer o copeiro do faraó. Faraó tem um sonho terrível. Nesse sonho aparece 7 vacas magras, 7 espigas de milho secas. E aparece também 7 vacas gordas e 7 espigas boas. As espigas feias e as vacas magras devoravam as espigas boas e as vacas boas. A interpretação era muito simples. Iria haver 7 anos de fartura. O boi ia ficar gordo, ia sobrar milho na terra. A gente sabe até hoje que o boi e o milho representam a fartura. É através, principalmente do boi, que a gente recebe o nosso alimento. Vem o leite, vem a carne, vem o queijo, vem tudo. E o milho também. O milho, a gente consome ele bastante. E muitos produtos que a gente tem na nossa casa é derivado do milho. Até hoje, o milho e o gado é muito importante. Então haverá 7 anos de riqueza e 7 anos de fartura. 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Faraó só via o sonho, mas não sabia a interpretação. Ouviu falar de José através do seu copeiro? Chama José, que eu quero ver se ele pode interpretar o sonho. José então vai sair lá do cárcere para a presença do rei. Ele vai sair lá do buraco. O cárcere ficava debaixo do chão, onde passava todos os esgotos ali da cidade. Era ali onde ficava a cadeia. Quando José foi até a presença de Faraó, até um banho ele teve que tomar. A Bíblia fala isso. Tomar um banho e fazer a barba, porque o lugar que ele estava cheirava mal. Ele estava num lugar que realmente era o fundo do fundo do fundo do poço. E Deus o tirou dali e colocou na presença do rei. Deus não se esqueceu de José. Quando José chegou diante do faraó e interpretou o sonho, José falou também que deveria 7 anos recolher 20% de tudo que a terra produzisse e colocar um administrador para cuidar de tudo, porque quando viesse a fome, aquilo que foi guardado no celeiro iria servir para matar a fome das pessoas e precisava de um administrador. José olhou para o rei e o rei olhou para José e o rei disse: aonde a gente vai encontrar uma pessoa assim que tem um Espírito de Deus? Até José olhou para o lado também para procurar esse homem. O rei olha para José e diz: é você, José. Você é esse homem. Toma aqui o meu anel. Toma aqui o meu carro. Você vai andar no meu carro. Toma aqui as minhas roupas. Quem olhar para você de longe vai pensar que você é o faraó. Somente no trono serei maior do que você. Agora você vai mandar em toda a terra do Egito. Você vai ser o primeiro-ministro. Eu vou ser o rei, vou ficar aqui sentado no trono. Mas você vai mandar e vai desmandar. José, quando recebeu esse poder, se fosse qualquer um dos seus irmãos, se fosse uma pessoa vingativa, o que é que ele iria fazer? A primeira coisa, matar a mulher de Potifar. Porque ela mentiu e através da mentira dela ele caiu na cadeia e passou 2 anos lá. Ele podia fazer isso. Ele fez isso? A Bíblia nem fala, mas da mulher de Potifar. Vem os 7 anos de riqueza, de fartura, depois vem os 7 anos de quê? De fome, de miséria. Em todo o mundo antigo, todo mundo está passando fome. Somente no Egito tem pão, tem comida.
O Egito é o país mais importante daquela época. É como os Estados Unidos hoje. O exército mais forte, o país mais rico. Aonde é que as pessoas vão buscar o mantimento? Lá no Egito. Nesse meio tempo, os irmãos de José começam a passar fome. Porque lá em Canaã há uma gravíssima seca. E eles estão passando necessidade. Alguém diz para os irmãos de José, que acham que José morreu: olha, tem um Zafenate Paneia, um salvador do mundo. Esse foi o título que José recebeu. Lá no Egito. Lá tem pão. Lá tem abundância. Quem vai para lá vê os grandes celeiros. Somente esse homem tem alimento para todas as pessoas da terra. Vamos viajar para lá. Os irmãos de José saem de Canaã e eles vão fazer o mesmo caminho que José fez, até o Egito. Quando eles chegam no Egito, quem está lá mandando e desmandando no Egito? É José. Eles chegam à presença de José. José, quando olha para os seus irmãos, se lembra na mesma hora. Já se passaram 13 anos. Os irmãos de José olham para José e não lembram de José. Porque quem bate se esquece. Mas quem apanha esquece. José lembrava dos seus irmãos. Os irmãos olhavam para José e viam apenas um homem poderoso. Naquele momento, José poderia dizer: agora é a hora da vingança. Não é verdade? Eles estão aonde? Ainda podia dizer assim: olha, foi Deus que colocou ele nas minhas mãos. Deus é maravilhoso. Agora eu vou acabar com eles. José fez isso? José usou aquela posição para fazer o mal. José perdoou os seus irmãos. E ele vai dizer uma coisa extraordinária: eu vou dar pão a vocês e aos vossos filhos. José perdoou de uma forma extraordinária. E aqueles irmãos vão morar ali, logo depois eles vão morar ali com José, e vão permanecer ali com José, vivendo em paz. E dessa maneira vai se formar o povo de Israel. Amém, povo de Deus? Talvez alguém te fez uma injustiça. Talvez alguém te jogou lá no cárcere. Talvez alguém tramou para ver até mesmo o teu fim. Quis fazer você cair de uma maneira assim que, tipo, tirei essa pessoa da história. Essa pessoa foi completamente esquecida. Mas se Deus for com você, você vai passar por tudo isso. E talvez até mesmo aquela pessoa que te fez mal, um dia vai precisar comer pão da tua mão. E você não vai tratar essa pessoa mal, não. Você vai abençoar, porque você tem o dom de José em seu coração. Você perdoa e você segue em frente. Se não fosse o perdão de José, o povo de Deus iria acabar ali. Ele ia destruir todos os seus irmãos e ia acabar ali mesmo o projeto de Deus. Mas cada irmão de José, Judá, Rúben, Dan, Naftali, Zebulon, cada irmão, ainda os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, cada um se tornou uma tribo de Israel. Uma tribo do povo de Deus. Se não fosse o perdão de José, Deus não iria executar o seu plano. Deus, Ele quer que você tenha isso em seu coração. Talvez até hoje, na sua família, houve esse círculo de ódio e de briga, e de contenda, e foi passando de geração em geração. Mas em você, essa maldição acaba hoje. O seu perdão vai liberar paz para toda a sua família. E a sua família vai ser abençoada, vai ter o pão para você, para os seus irmãos, para os seus filhos e para toda a geração que vier. Tudo começa no seu perdão.
Se Jesus não perdoasse a humanidade, como é que a gente ia construir o reino dos céus? Já pensou se você chegar no céu, Jesus com raiva de você? Por isso que ele fala, Pai, perdoa. Porque se não houver perdão, não tem como sair nada bom. Se você não perdoar, a sua vida não vai prosperar. Se você não perdoar, não vai vir nada novo de Deus. O perdão é a maior coisa que você pode fazer por alguém, para que essa pessoa venha a ser feliz, para que você venha a ser feliz. José talvez estava realmente até preso no cárcere e até acorrentado, mas ele não levava a corrente do ressentimento. Ele tinha sempre o seu coração em Deus. E quando ele perdoou os seus irmãos que viviam atormentados e cheios de culpa, foram libertos da culpa e foram abençoados. Perdoe e você será feliz sempre, no nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplaude mais ao Senhor Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Você que quer ser feliz e viver em novidade com Deus, você deve aprender o dom do perdão. Você deve perdoar. Perdoar quem te fez mal. Se você não perdoar, você é escravo. Você é preso. Mas quando você perdoa, você é livre para ser feliz. Quando você perdoa, as pessoas conseguem enxergar Deus em você. Porque em sua vida existe a presença de Deus. O seu coração é um coração bom quando você perdoa. José, ele não recebeu a visita de nenhum anjo enquanto estava no Egito. Nem ouviu a voz de Deus, como a gente vê os homens ouvindo a voz de Deus na Bíblia. Quem via Deus eram as outras pessoas, os egípcios. Faraó viu Deus na vida de José, Potifar viu Deus na vida de José, o carcereiro viu Deus na vida de José. Quando você é de Deus, as outras pessoas é que enxergam Deus na sua vida. Você passa as situações mais difíceis, mas as pessoas enxergam Deus na sua vida. As pessoas enxergam. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Você tem que viver o perdão em sua vida no nome de Jesus. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz, e eu te peço que a palavra venha estar em meu coração, e que a partir de hoje eu venha viver um novo tempo em minha vida, um tempo de paz, um tempo de maravilhas, um tempo de prosperidade. No nome de Jesus, vai falando com esse Deus maravilhoso, e você não pode sair daqui sem perdoar aquele que quis ver o teu tropeço. Se existe uma lição maravilhosa na vida de José, é a lição do perdão. Você precisa perdoar para ser feliz. Você precisa perdoar para seguir adiante. Você precisa perdoar para prosperar na sua vida. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que essa palavra venha estar no coração dessa pessoa, que essa palavra venha estar no íntimo dessa pessoa, e que se houver alguma situação na família, uma família de brigas, uma família de divisão, de contenda, que a partir de hoje, que a partir do perdão que é liberado agora, que a partir da vida dessa pessoa, venha haver um tempo de paz, venha haver um tempo de prosperidade,
venha haver um tempo de bênção, meu Deus, na vida dessa pessoa. E quando há paz, meu Deus, então há prosperidade. Os irmãos de José, ao receber o perdão de José, foram abençoados, multiplicaram, foram felizes ali naquele momento. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar essa bênção sobre a casa dessa pessoa. Que venha haver paz, que venha haver harmonia, que venha haver alegria, que venha haver perdão. Em nome do Senhor Jesus, que venha haver toda sorte de bênção sobre a casa dessa pessoa. A igreja diga amém. Diga, eu recebo essa palavra em minha vida, no nome do Senhor Jesus.